Programa PubliRio Online. Apresentação, Silvio Barbosa. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Mais uma vez aqui pela TV Max, canal 25 e 525 em HD da NET, claro, né? Ou se não, na convergência de mídias que a gente vai para o YouTube, Facebook, Instagram e também vira podcast. Vai para o Spotify, para o Google e para o Apple Podcast. É muita coisa que a gente faz. Eu estou trazendo hoje, de novo, uma pessoa muito agradável que já esteve aqui no nosso programa. Inclusive, ela perdeu a feira, gente. Ela deixou de ir à feira para vir aqui no programa. Eu estou falando da governadora, a deputada federal, um montão de coisa. Benedita da Silva. Tudo bem, Benedita? Tudo bem, Silvinho Barbosa no ar. Perdeu a feira hoje, né? Perdi a feira. Ah, meu Deus do céu. Perdi a feira, mas ganhei um bom papo, né? É verdade, é verdade. Você sabe que nós somos irmãos em Cristo, né? Sim. Eu sou da PIB lá do Recreio. A senhora continua aqui nessa igreja aqui do centro? Não, eu estou na Presbiteriana Betânia, lá em Niterói. Niterói. Presbiteriana Betânia de Niterói. Agora, governadora, eu quero falar uma coisa para a senhora que eu estava comentando com o Derói, com o Eduardo aqui, que nós participamos de uma situação terrível juntos. Eu vou passar para a senhora. Lembra daquela bomba no Rio Centro, lá em 1º de maio, no 1º de maio? Sim. A senhora discursava, não estava lá a senhora? Sim. A senhora discursava no palco e eu estava. O meu irmão trabalhava com o Fagner, nós fomos levar o Fagner lá. Eu estava na Rádio Globo, o meu irmão me ligou e falou: Silvinho, vamos lá, que eu tenho que levar o Fagner lá no Rio Centro. E eu não estava fazendo nada, eu fui com o meu irmão Sérgio, falecido Sérgio. Chegando lá, Benedita da Silva no palco, fazendo o discurso. Deró, você sabe o que aconteceu? A bomba estourou, a luz apagou. Foi ou não foi? Foi uma coisa tremenda. Nós levamos um grande susto naquele dia. Poderia ter acontecido alguma coisa. Alguma coisa mais grave conosco. Verdade. Né? Você sabe que até hoje eu falo para os advogados, eu queria entrar com processo contra aquele pessoal que botou aquela bomba lá. Mas graças a Deus a gente está aqui, né, governadora? Graças a Deus, né, Silvinho? Nós tivemos ali aquele susto, mas... estamos aqui, firme e forte. E o novo governo, me fala como é que tá? Lula ganhou. Olha, o Lula ganhou. Agora ganhou nós estamos... por pouquinho, mas ganhou. Ele tinha ganho até por... uma margem maior? Primeiro, mas o combate foi um combate muito forte, né? Foi. E aí nós fomos para o segundo turno, e no segundo turno, então, já estava previsto, ele faturou. Mas houve muitas manobras que impediram de que a gente pudesse chegar um pouco mais equidistante. Mas, de qualquer forma, ganhamos com o voto do povo brasileiro e nós esperamos que o Lula tenha um grande governo por toda a sua experiência, né? E que provou que ele olhou para os humildes, para os mais necessitados. E a situação do Brasil, na época em que ele foi eleito, depois de Fernando Henrique, estava ruim, mas não estava como está nos dias de hoje. Eu considero um verdadeiro caos. Agora, a vontade do Lula é uma vontade tão grande, tão forte, Silvinho, que só mesmo para pegar um governo do jeito que está pegando, já começando a se entender, articular politicamente para cumprir, pelo menos, não é só uma promessa de campanha, é uma realidade brasileira que tem gente com fome. Né? Já dizia Solano Trindade, tem gente com fome, dá de comer. É isso aí. Então, é importante que a gente tenha aí o Bolsa Família de volta para essas famílias e a aplicação da saúde, que também pós-pandemia ainda não recuperamos, e em seguida vamos aí olhando educação, desemprego que está aí nas portas, é o que nós esperamos.
Agora, governadora, me diz uma coisa, essa polarização continua. Aí eu vejo, às vezes, os políticos dizendo, não, mas vamos governar para A e não vamos governar para B. Se ele foi eleito pelo Brasil, como é que é o pensamento dele? Vai governar só para as pessoas que votou no Lula ou vai governar para as pessoas que votou no Lula, no Bolsonaro, na Simone? Como é que fica isso? A senhora que manja de política, eu não manjo nada. Olha só, Silvinho, o Lula já governou esse país por 2 vezes, mandatos. É verdade. Não discriminou ninguém, não perguntava para os prefeitos, não perguntou para os governadores qual era a sua sigla, se tinham votado nele ou não, e foi o melhor presidente que esse Brasil já teve. Então ele vai governar para os brasileiros e brasileiras. Até mesmo quando nós falamos dos mais humildes, aquelas pessoas que precisam ter essa Bolsa Família de imediato, na medida em que essas pessoas também melhorem a sua situação econômica, social, é claro que ela vai contribuir para o desenvolvimento. Nós tivemos uma experiência com Bolsa Família incrível, principalmente no Nordeste desse país, aonde você chegava, o Bolsa Família mudou regionalmente a situação econômica das cidades com o Bolsa Família, nos lugares, nos bolsões de miséria e de pobreza. Então o Lula volta e ele volta com esse mesmo sentido, desenvolvimento econômico para o Brasil, aquecer essa economia, colocando o recurso no bolso do trabalhador, salário acima da inflação, desemprego que está aí, empregabilidade, conversando com os empresários, conversando com todos aqueles empreendedores e que gostam do Brasil e que querem que esse país se desenvolva. E nós temos recursos, até do ponto de vista natural, que contribui para que a gente acabe. É uma vergonha o Brasil, grande produtor de grão, e ter gente com fome. Então, o Lula é esse. Quando o Lula põe mais comida na mesa, para você que é um produtor, seja de arroz ou de feijão, dos produtos essenciais, é onde o Bolsa Família vai atingir, não vai melhorar a sua situação como um produtor? Claro que vai, né? Verdade. Agora, então a senhora falou, esses políticos, por exemplo, que estavam do lado A e não estavam do lado do Lula, no caso, ou do lado B, né? O tratamento será o mesmo. Por exemplo, o Cláudio Castro aqui do Rio de Janeiro não votou basicamente com o Bolsonaro. E hoje é governador do estado do Rio de Janeiro. A política dele para o Rio de Janeiro, logicamente, vai ser também igual para todo mundo. Ou é por aí mesmo? Eu espero que seja melhor até, porque quando o Lula foi presidente, tanto ele quanto o Dilma, é bom que se diga, os maiores investimentos foram no estado do Rio de Janeiro e nós não éramos governo. Então, por conseguinte, não é a pessoa do Cláudio Castro. Ele é o governador. Se ele tiver entendimento de que é preciso desenvolver o estado do Rio de Janeiro, ele não vai olhar para um presidente que é do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, que criou uma grande frente, porque entende que esse não é um governo do PT somente, é um governo de uma frente para que a gente possa administrar o caos. Tem desemprego no estado do Rio de Janeiro, aqui também falta desenvolver várias políticas que Lula já tinha, por exemplo, o Porto. Porto Maravilha, a questão também dos navios fabricados no estado do Rio de Janeiro, o Comperge, são tudo obras que começaram com Lula e que foram paradas diante de governo anterior. Então agora está na hora de retomar. O estado do Rio de Janeiro tem grandes vocações e eu penso que ele pode dar um maior salto de qualidade em desenvolvimento, seja industrial, comercial e também uma inclusão social que vai fazer com que esse estado não tenha famílias inteiras morando na rua, que é o que nós estamos vendo
por aqui. Terrível, né? Agora, me diz uma coisa, governadora, como é que está a sua cabeça com relação... Eu sei que é difícil a senhora chegar para as câmeras e falar uma coisa dessa, mas o seu pensamento está sendo... Os ministros que estão sendo escolhidos hoje, o Haddad na Fazenda e tudo mais, e os outros, tá de acordo com o que a senhora pensa ou poderia ser melhor? Não, está de acordo. Quem vai governar não sou eu, entende? Eu sei que ele tem que governar com o Congresso. E o Congresso não é todo mundo que pensa do mesmo lado, né? Mas o Congresso foi eleito pelo povo, o povo brasileiro elegeu. Então, o povo brasileiro, camada expressiva do povo brasileiro, votou em Lula. E todas essas escolhas que ele está fazendo dentro de um processo democrático são escolhas de pessoas com grande competência e não são pessoas estranhas, são pessoas que aí estão votando, que já foram votantes e que não têm até partidos políticos, mas que estão sendo colocados como bons gestores. Haddad, por exemplo, tem experiência de gestor, foi o melhor ministro da educação que nós já tivemos até hoje. Então, não é estranha a presença do Haddad, não é estranha a presença, por exemplo, de Margarete Menezes na cultura. É uma mulher negra, trabalhadora, é uma artista, é uma cantora, compositora, ela é tanta coisa, tem um trabalho social magnífico, no estado da Bahia. Então, a escolha está sendo dentro de cada competência de cada pessoa. Então, é preciso que o Lula retome tudo isso. A recriação do Ministério da Cultura, a recriação do Ministério da Assistência Social, é muita coisa que tem, direitos humanos, todas essas coisas deixaram praticamente de existir. Então, é preciso que o esforço seja um esforço enorme para que possamos botar esse país para andar, né? Agora, governadora, eu sei que a senhora foi autora da Lei Aldir Blanc, né? A Lei Aldir Blanc, ela ajudou muita gente. Pode falar um pouquinho dela para nós, governadora? A Lei Aldir Blanc 1 foi emergencial, né? Nós temos a Lei Paulo Gustavo também, que é uma lei emergencial, que fez com que a cultura pudesse sobreviver à pandemia, né? E os projetos e programas que já estavam praticamente concluídos, não é? E que deveriam ser executados, esses projetos, eles sofreram na pandemia, pessoas ficaram desempregadas, porque quando a gente fala de cultura, você olha só para a parte, né, da diversão, né? Da diversão, verdade, que é a cultura. verdade. A cultura dá uma empregabilidade enorme, Muito ela grande. é mais de 3% do PIB brasileiro. Muito Então, é importante investir na São na vários cultura, atores que porque você nós estamos dando essa entrevista, mas eu sou uma política, né? Você é um entrevistador. Atrás da câmera, quem está? Derol. Né? O Derol, entendeu? É um trabalhador, mas não é só aqui, nesse momento. Você vai encontrar, né, atrás das cortinas, Exato. né? Você vai, Tem o Eduardo vai também na encontrar produção. o Eduardo da produção. Tem o Regis Quer na dizer, edição. Você tem uma empregabilidade Muito grande. fantástica, extraordinária. E nós temos dito que com essa crise que nós ainda estamos, se o governo investir, como vai investir no Bolsa Família, e investir também na cultura e no turismo, ele tem empregabilidade imediata, né? E vai na questão das indústrias, desenvolver as indústrias do estado do Rio de Janeiro, do Brasil, né? A agricultura familiar, agricultura familiar, né? E esses investimentos, né? O meio ambiente, todos esses investimentos trazem empregabilidade imediata. Então, é preciso, né, que imediatamente nós possamos trabalhar com essas áreas. Eu quero pedir um minutinho à senhora agora, mas eu queria que a senhora pensasse na sua resposta, porque eu vou perguntar para a senhora, sabe o quê?
como é que está, depois dos comerciais a senhora responde, como é que está a saúde do nosso presidente? Ah, não fala agora não, depois dos comerciais, vamos lá. Programa PubliRio Online. Apresentação Silvio Barbosa. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Mais uma promoção, ah, que delícia! Dessa vez na Confeitaria Colombo. É um café duplo para você e para o seu amor. Você vai curtir torradas Petrópolis, croissant, mini baguete, bolo, queijinhos, presunto. Você vai escolher tomar café, um chocolate ou um chá. Manteiguinhas, geleias, pasta de queijo, biscoitinhos, 2 sucos de laranjas gostosos e ainda mais uma salada de fruta para terminar. É isso aí, esse café duplo é para você e para o seu amor. Nós vamos sortear dentre as pessoas que entrarem nas nossas redes sociais, se inscreverem e curtirem. Eu quero participar da promoção Ah, que delícia na Confeitaria Colombo. É só isso que você tem que colocar, que você estará concorrendo no final do mês. São 2 casais que irão se deliciar com essas maravilhas da Confeitaria Colombo. É só se inscrever nas redes digitais do nosso programa. Eu quero participar dessa promoção. Ah, que delícia! Tá bom? Aguardo você, hein? Se inscreva. Vamos lá, vamos! Programa PubliRio Online. Apresentação Silvio Barbosa. Bom, o nosso programa está trazendo aqui a governadora Benedita da Silva, a ex-governadora Benedita da Silva, a deputada federal por mais de 6 mandatos, se eu não estiver errado, né? Ela está aqui do meu lado conversando com a gente. Eu deixei aquela pergunta no início, antes do bloco, perguntando a ela: governadora, como é que está a saúde do presidente Lula? Que a senhora fala que é aquele nordestino bravo que a senhora falou da vez passada. Como é que está a saúde dele? Muito boa, muito bem. Primeiro, a saúde de espírito, porque se não tem um espírito preparado, né, saudável, você atrai para você doenças. O Lula tem tido todos os cuidados, ele faz constantemente seus check-ups, está com a saúde maravilhosa, bem. Você sabe que ele está tão bem que ele casou, né? Casou de novo, né? Casou de novo. E está bem no casamento. Está bem no casamento, né? Janja, a Janja tem uma senhora, política, né? Porque ela é uma militante política. Atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher? Não. Ao lado de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Ah, gostei, tá certo, tá certo. Falando nisso, quero mandar um abraço pro seu esposo. Ah, o Pitanga, pois é. Manda um abraço. Atrás de uma grande mulher, ao lado de uma grande mulher tem sempre um grande homem. E parece que ele rejuvenesceu junto da Janja, né? Muito, porque a Janja é muito para cima, é uma pessoa inteirada, né? Ela sabe das coisas, né? Linkada, responsável, né? E tem dado a ele também um estímulo, porque o Lula passou por momentos muito difíceis. Verdade. Não foi só a história de ter tido um câncer que ficou curado, graças a Deus. Eu fiquei surpreso, sabe, Benedita? Quando eu vi ele na televisão, eu não tinha visto ele sendo medicado com relação àquele câncer. Ele estava sem cabelo, estava careca. Eu fiquei pasmo, assim, falei, caramba, e ninguém sabia, parece que foi uma coisa muito assim off, né? Então a gente ficou preocupado até com a saúde do ex-presidente, agora presidente Lula. Mas o Lula sempre foi uma pessoa muito transparente, sabe, Silvinho? Logo que ele teve o diagnóstico, tornou público o diagnóstico. Tornou público, fez um tratamento, que bom, está aí, vivinho, com saúde, com muita disposição para dar continuidade a esse trabalho. E a Janja, eu acho não. A Janja foi a melhor coisa que aconteceu na vida do
nosso presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Pode ter certeza disso. Agora, governadora, me diz uma coisa. Aqui no Rio de Janeiro, o PT parece que tem pouca liderança aqui no PT. Como é que fica isso? Tá, assim, a força do PT no Rio de Janeiro não é tão grande quanto pelo resto do Brasil, no caso? Olha, o estado do Rio de Janeiro não é a questão da força do PT ser pequena no Rio de Janeiro. Qual é o partido, né, que é o maior partido na América Latina? PT. Não temos outro. Claro que no estado você tem mais ou menos. Isso aqui, o nosso estado do Rio de Janeiro, o berço do bolsonarismo, então é preciso que o Rio de Janeiro comece a ter, né, uma nova relação política para que ele possa realmente avançar. Então, o PT no Rio de Janeiro traz uma proposta muito inovadora. Proposta esta que levou um trabalhador operário à presidência da República, um partido que levou a primeira mulher à presidência da República. E qual foi o sistema ideológico político que fizeram? Tiraram, né, uma mulher que honrosa, como Dilma Rousseff, né, um impeachment sem razão, que depois foi comprovado. Fizeram o que com Luiz Inácio Lula da Silva? Também a mesma coisa. E o estado do Rio de Janeiro se fez muito presente, mas muito presente, né, nesses movimentos que nós tivemos, movimento político do estado do Rio de Janeiro, né, contra o PT, contra o Lula. Então, nós saímos vitoriosos dessa campanha, porque era apenas eu, eleita, né? Era eu e o Quaquá. Quaquá foi impedido, então nós éramos dois. Na verdade, uma porque só eu assumi o mandato. Nós somos 5 hoje. E aumentamos na Assembleia Legislativa a nossa representatividade. E te digo mais, hein? A mulherada está chegando forte, viu, senhor? Eu prefiro, hein? Eu prefiro. A mulherada está chegando forte, hein? No PT e também nos outros partidos, os negros e negras, né? Fizemos política. O PT, ele tem um compromisso com os segmentos sociais de poder abraçar as suas bandeiras e a sua luta. Se você tem também um segmento que pensa totalmente o contrário, você, para ter um resultado, não pode ser de curto prazo. De curto prazo, você pode matar a fome, a miséria do povo, arrumar trabalho, tudo isso, mas, ideologicamente, você mudar uma concepção das pessoas. Nós tivemos uma experiência, eu, por exemplo, eu sou uma mulher evangélica, tive uma experiência horrível do ponto de vista político, porque nós resolvemos fazer política, os evangélicos resolveram fazer política, mas como o nosso espaço não é esse, né? Enquanto cidadão podemos fazê-lo, mas enquanto liderança espiritual fizemos muita bobagem. Então, o que eu digo é que o PT é um partido muito forte, porque a gente conseguiu subsistir nessas coisas todas que aconteceram, seu filho. Agora, Benedita, me diz uma coisa, qual vai ser, eu fico pensando assim, que o presidente falou que ia revogar algumas leis que foram feitas no governo atual, no caso, no governo do Bolsonaro, né? Você tem alguma ideia de quais leis que ele vai querer revogar, essas coisas? Provavelmente toda lei que é prejudicial ao trabalhador, à trabalhadora, esse armamento geral ilimitado que nós estamos assistindo aí, né? Leis que possam prejudicar as mulheres estão sendo assassinadas, né? As relações das pessoas estão terríveis, né? Foi um governo que alimentou muito a raiva, a ira, uma disputa acirrada, ideológica, e você tem leis aí que são altamente prejudiciais.
leis que prejudicam, por exemplo, a população negra, a população indígena, aquelas explorações que nós estamos vendo hoje na Amazônia, né? Então, é muita coisa que foi, né, por o governo atual ainda feito, né, pelo Bolsonaro, de que não tem condição de você tocar um país para que queira se desenvolver, queira fazer inclusão social e guardar firme e forte a bandeira da democracia. É preciso que algumas leis que estão colocadas, elas são cruéis do ponto de vista dos direitos humanos. Meu Deus do céu. Agora, Benedita, me diz uma coisa, governadora, a senhora é oriunda da antiga favela, hoje a comunidade, né? Chapéu Mangueira. Chapéu Mangueira. Como é que a senhora vê aqueles bandidos lá, tudo com arma na mão e tudo mais, e o STF chegar e dizer que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo? Como é que fica? A senhora viveu lá na comunidade. É muito complicado você... eu já tive em várias comunidades, em várias favelas, e vi aquelas pessoas altamente, fortemente armadas e ninguém faz nada. O que a senhora acha? Qual é a solução para essa situação, governadora? Eu penso, Silvinho, que nós temos uma coisa que é importante, que é a segurança. O que é a segurança nacional? Segundo, qual é o papel das nossas Forças Armadas? Tem que guardar as nossas fronteiras. Não é possível, gente, não é possível que você tenha uma bandidagem com armas sofisticadas que só o Exército tem. Meu Deus, como é que isso chega na favela? Verdade. Lá não tem uma fábrica, não tem. Então, qual é o papel das nossas fronteiras? Essa política de armamento, o cidadão tem que comprar uma arma para ele se defender. O cidadão está matando o outro. Isso é que está acontecendo, essa coisa. Então, você não pode continuar, não é só uma questão, não é o STF, nem mesmo o governo que nós estamos esperando agora no dia 1º de janeiro. Não tem condição de você fazer política de armamento, você tem que fazer o desarmamento. O que é o desarmamento? É você dar combate à marginalidade, você dá combate às milícias, que nós criamos verdadeiras milícias, e a comunidade tem sofrido com tudo isso. Sabe, o preço do gás é um, mas na comunidade ele é outro, minha gente. Sabe, o direito de ir e vir na comunidade é diferente. Então é preciso que os governantes tenham em conta de que não dá só para um governo dizer se arme, para você se defender, não, é o governo que tem que nos defender. Nós temos que ter uma política de segurança que prende a bandidagem, sabe? Prende a bandidagem, sabe? E não vai matando, porque o que a gente fala de matar é porque quantos jovens estão perdendo suas vidas e jovens desarmados. As chamadas balas perdidas sempre encontram os corpos dos negros e negras. Então é preciso que tenhamos uma política de segurança. E essa política de segurança não é só armamento, é qualificação, é treinamento. As armas têm que estar nas mãos dos policiais. É nas mãos dos policiais. Eu não preciso de uma arma. Eu tenho que confiar na política do meu Estado, que ele vai me dar a segurança necessária para que eu possa, né, ir e vir para o meu trabalho, para o meu passeio, para a minha igreja, né, para onde eu quiser ir. E hoje a gente está vivendo muito assustado. Há uma coisa, Silvinho, que nós estamos vivendo assustados. Sobressaltados. Sobressaltados. Mas você sabe, governadora, que a senhora é tão boa de conversar que dá vontade de ficar o tempo todo aqui. Mas o programa acabou. O programa acabou e a gente tem que acabar também. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no nosso programa. Está liberado a hora que a senhora quiser. Estamos juntos.
Eu quero parabenizá-la por mais uma eleição, né? Não só do presidente. Dá um abraço no Lula que eu mandei. Ah, mas claro, Silvinho. E para a senhora também, tudo de bom lá na Câmara Federal, que tudo corra bem, que a senhora lute pela nossa população do Rio de Janeiro, como a senhora sempre vem fazendo. Muito obrigado. Silvinho, eu que agradeço por mais uma oportunidade que dá. Certamente, nesses 4 anos, nós vamos estar acompanhando não só o Brasil como um todo, mas o nosso querido estado do Rio de Janeiro. Eu não tenho que me queixar, eu dou graças a Deus e agradeço muito o eleitorado do estado do Rio de Janeiro, que sempre me honrou. E essa vez ele me honrou muito, sabe? Eu passei um ano muito difícil. Perdi o meu filho morreu com câncer, um negócio de 6 meses, rápido. Eu fiz uma cirurgia, onde eu fiquei 26 dias internada, fiz 3 cirurgias em 26 dias. Quer dizer, abriu a cirurgia em 26 dias, 3 vezes, Caramba. gente. Então foi muito, mas Deus abençoou grandemente e aqui estou com a reeleição, uma reeleição que eu considero muito importante, né? Foram 113.831 votos, foi a maior que eu tive fora o Senado, que aí Senado são milhões, né? Mas foi uma belíssima votação e eu desejo tudo de bom para você, Silvinho. Muito obrigada. Que Deus abençoe a senhora. A ti também. Um abraço, Amém. tchau.